irmãos, vamos a Marcos capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fala-nos por meio da tua palavra, ensina-nos o evangelho, ensina-nos sobre disciplina espiritual aqui. Obrigado, Senhor, por este texto. Obrigado por esta instrução, esta doutrina aqui contida na passagem que iremos aprender, meditar, ruminar, levarmos em nossos corações para a nossa semana, para as nossas casas, para as nossas famílias, para servirmos melhor ao Senhor. Que este texto não se perca no ar, nem na nossa mente, nem na nossa semana, mas que ele seja praticado. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Há um livro interessante e muito importante, que vez por outra retorno à leitura dele. Eu vou citar pelo menos 2 livros aqui importantes que estão relacionados a esse assunto que nós iremos tratar. O primeiro que eu quero citar aqui é Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Um livro que trata sobre as disciplinas espirituais. O nosso tempo é marcado por desconhecimento das disciplinas espirituais. Nós temos um cristianismo sendo vivido no nosso tempo apenas com base em experiencialismos, muitas vezes manipulados, muitas vezes conduzidos psicologicamente para terem determinados resultados em muitas igrejas. As disciplinas espirituais são compostas por oração, por jejum, por leitura das Escrituras, meditação das Escrituras, pelo culto, pela adoração a Deus. Estas são disciplinas espirituais. Lembrando que a palavra disciplina espiritual, ela está relacionada, a palavra disciplina está relacionada à instrução, são ensinos, mas ela está relacionada também a uma espécie de regra de vida. Os católicos romanos, muitos deles meditam, pensam, estudam sobre as regras de São Bento, que eram regras de como viver melhor, inclusive coisas relacionadas à alimentação. Jonathan Edwards escreveu suas resoluções, são as famosas resoluções de Jonathan Edwards. Há um livro publicado sobre isso também no Brasil, chamado As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Então ali ele falava sobre regras impostas sobre sua própria vida, com base na palavra de Deus, e se incluía ali também jejuns, regras para alimentação e coisas dessa natureza. No nosso tempo nós somos basicamente contrários, bem contrários a regras. Tudo que se falar sobre regra, nós somos opostos a isso. Para nós, na nossa geração de evangélicos, a regra que vale é não ter regra nenhuma, praticamente. Se afirma em muitos lugares que o espírito tem liberdade, então nós não podemos engessar o espírito, quando na verdade isso é uma preguiça relacionada a o que nós precisamos saber sobre o que o espírito falou, sobre o que o espírito disse. Então, nesse texto que nós vamos investigar, nós vamos falar sobre jejum, o jejum cristão. Este é um tema também pouco falado nas nossas igrejas. Eu ainda lembro-me quando criança, quando adolescente,
Se falava muito sobre isso, mas era também havia também uma relação muito esquisita com o jejum, né? Então nós tínhamos, por exemplo, instruções a jejuarmos em não comermos doce de leite durante um mês, não comer arroz de leite, vocês gostam de arroz de leite, não comer algodão doce, coisas dessa natureza. Isso não é bem um jejum, né? Ou é uma espécie de jejum, mas não tem a ver com o jejum bíblico. Ou se inventa essas coisas acerca do jejum, ou se adota o pensamento acerca do jejum com base na cultura judaica, que é um outro problema. O jejum que nós devemos observar nas Escrituras é este aqui, ensinado por Cristo. Nós afirmamos como cristãos bíblicos a prática do jejum, mas não o jejum judaico. O jejum cristão, ensinado por Cristo. Isso faz muita diferença. Jejuar não é apenas privar-nos de alimentos. Há mais do que isso. É isso. Mas há mais coisas que regem essa prática cristã que nós precisamos entender categoricamente à luz das Escrituras. Então, nesta passagem, temos o terceiro embate de Jesus, mas um embate religioso. Desde o capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, nós vamos ver que Jesus teve vários embates e vai ficando pior. Os religiosos, os fariseus, queriam pegar Jesus em algum vacilo, queriam pegar Jesus em algum erro, queriam pegar Jesus em alguma contradição, inclusive, em relação à prática da religião judaica e, inclusive, da própria lei. Então, devemos notar aqui que o foco do texto é o jejum. Jesus está ensinando sobre isso, está respondendo diretamente àquela pergunta daquelas pessoas que lhe questionaram, que Mateus vai nos dizer que foram os discípulos de João que fizeram essa pergunta. E que os fariseus estavam naquele contexto também. Embora aqui, quando nós lemos no versículo de número 18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram. Quando nós lemos em Mateus, que nos diz que foram os discípulos de João que fizeram a pergunta, e quando nós lemos aqui, parecem outras pessoas que fizeram a pergunta, nós devemos entender que não há uma contradição dos textos. Um evangelista não está dizendo uma coisa estranha ao que o outro está dizendo. O que nós temos aqui são algumas possibilidades. A primeira delas é, sim, os discípulos de João fizeram a pergunta. A segunda coisa é, os discípulos de João fizeram a pergunta e outros concordaram com os discípulos de João e asseveraram a pergunta. Ou outros fizeram a pergunta e os discípulos de João concordaram com eles. O que nós precisamos entender é que cada evangelista demonstra, muitas vezes, um episódio por uma perspectiva diferente. Não contraditória, mas uma perspectiva diferente. Então, naquele período e lugar onde Jesus estava, na Galileia, era muito comum existirem ali discípulos dos escribas, fariseus. Os fariseus em si não tinham discípulos, mas os escribas dos fariseus tinham discípulos, porque aqueles eram ensinados a serem escribas, eram treinados para serem escribas. Eu vou falar um pouco sobre a seita farisaica para vocês daqui a alguns instantes. Então a indagação aqui feita exatamente é com respeito a os discípulos de Jesus não terem o costume que os fariseus tinham, que os discípulos de João tinham. Então, se o jejum era uma prática comum na religiosidade daquele lugar, na Galileia, em Israel, por que Jesus, sendo judeu, seus discípulos sendo judeus, não praticavam o jejum? Outro ponto importante aqui a observar é que a história contida nesse texto não tenha se dado, talvez não tenha se dado imediatamente ao banquete na casa de Levi. Nós não temos uma certeza da cronologia disso. Mas o que importa para nós é que Marcos localiza essa história estrategicamente após o banquete da casa de Levi. Isso tem um objetivo. Ele queria comunicar ou continuar comunicando o que estava sendo dito desde anteriormente no relato do banquete na casa de Levi. Ele está falando a respeito do banquete da graça. De que caminhar com Jesus é estar no banquete da graça. Que viver para Cristo é viver desfrutando do banquete da graça. Então aqui nós temos a figura de uma festa de casamento dada por Jesus e nós temos duas pequenas parábolas do tecido e do odre, ou do tecido e do vinho. Aqui Marcos começa a inserir todos os discursos de parábolas de Jesus. São pequenos relatos que nos ensinam muito sobre
a vida com Cristo. Então temos essas duas pequenas parábolas nessa porção. O terceiro ponto que devemos observar aqui no texto, irmãos, são os opositores de Jesus. Eles não queriam o ensino para serem instruídos, eles queriam encurralar Jesus de alguma forma. E Jesus conviveu com isso até a crucificação. Ele foi importunado pelos que duvidavam até a crucificação. Isso deve nos ensinar de que quando queremos viver fielmente para Deus, isso não significa que viveremos uma vida confortável. Inclusive, muitos duvidarão da credibilidade da nossa fé, do nosso comportamento. Jesus foi alvo de desconfiança, desde o início do seu ministério na Galileia até o final. Então, não se espante se você for alvo de desconfiança. Não se sinta demasiadamente ofendido. Sinta-se honrado ou honrada, porque o seu Senhor também foi alvo disso. Preocupe-se em viver para Deus apenas. Essa é a coisa mais importante. Não para provar para as pessoas quem verdadeiramente você é ou quais são as verdadeiras intenções do seu coração. Como Paulo disse, Deus o sabe. Deus o sabe. Mas quem eram os fariseus? Precisamos entender isso para entendermos toda a narrativa contida aqui. O movimento farisaico surgiu basicamente no século II a.C. como uma reação à helenização judaica. A helenização foi o processo da influência grega sobre o pensamento judaico. Os saduceus são um exemplo claro disso. Por não crerem na ressurreição, eles foram influenciados pelo pensamento grego. O movimento farisaico era uma espécie de movimento de reforma dentro das estruturas do judaísmo que assimilou a cultura e a filosofia grega. Então os judeus fariseus queriam manter a pureza da fé judaica. Paulo era um fariseu. Como disse as crianças, a palavra fariseu significa separado, significa santo. Então Paulo era um fariseu de Deus, né? Ele fala sobre a sua identidade da tribo de Benjamim como um fariseu. Então, os fariseus foram precursores do judaísmo rabínico. Eles eram mestres da lei, o que se tornou uma vertente principal dentro do judaísmo após a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Então eles se organizaram em comunidades, em grupos, muitas vezes aos arredores de Jerusalém para averiguarem a escritura e desenvolverem a tradição judaica. Realizavam cultos regulares e isso incluía os estudos da Torá e refeições comunitárias. Eles eram conhecidos pela sua dedicação rígida à Torá, a lei de Moisés, os 5 livros e a tradição oral. Acreditavam que agradar a Deus era seguir a lei e seguir as tradições orais. E muitas vezes eles apareceram em debates ferrenhos com Jesus como grandes opositores. As críticas de Jesus aos fariseus frequentemente se concentram não basicamente no ensino da lei, mas na hipocrisia deles, na preocupação que eles tinham com aparências e no fato de que eles impunham fardos pesados ao povo que eles mesmos não cumpriam. Então agora chegamos ao ponto do texto, ao assunto do texto, o jejum. Vamos entender aqui de modo geral também sobre isso para entrarmos no que Jesus diz. No capítulo 16 de Levítico nós temos o dia do perdão, o dia da expiação, chamado de Yom Kippur. Naquele capítulo de Levítico, há a única recomendação de Deus, o único mandamento de Deus para o jejum do seu povo, que deveria acontecer durante um dia no Yom Kippur. Não há nenhuma outra ordem divina. Há práticas desenvolvidas pelo povo de Deus no Antigo Testamento, em termos de Antigo Testamento, mas nenhuma outra ordem divina. Então, por que os judeus jejuavam? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar aqui de 1 Samuel 7:6, Jonas 3:5-9, por causa de arrependimento. Os ninivitas fizeram isso também. Jejuaram por causa de arrependimento, por causa de humilhação. Então eram momentos que o povo refletia sobre sua condição pecadora contra Deus e jejuava. Eles jejuavam também, no Antigo Testamento, por luto e aflição. Nós encontramos isso em 1 Samuel 31:13, 2 Samuel 1:12, pela morte de Saul e Jonatas. Então, quando havia luto e havia aflição, também os judeus faziam jejuns, os hebreus faziam jejuns.
Eles jejuavam também por busca de orientação divina, como Esdras, no capítulo 8 do seu livro, antes de uma jornada perigosa. Então, eles precisavam de orientações divinas, precisavam de consolação divina. Então, tudo isso era buscado através da prática do jejum. Eles jejuavam também no momento de intercessão e clamor a Deus. Nós vemos isso no livro de Esther, quando o povo estava ali jejuando ao Senhor para que não fosse morto pela mão do perigosíssimo Ramã. Eles jejuavam também por fortalecimento espiritual. Nós vemos isso em Elias, vemos isso em Daniel, no livro de Daniel, no seu jejum. Eles também jejuavam por libertação das enfermidades. Observamos isso em 2 Samuel, capítulo 12. Esses são vários motivos pelos quais os hebreus jejuavam. Jejuavam 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias. Temos o caso de 40 dias com Moisés, com Elias e com Cristo. Então a prática do jejum está disseminada em todas as escrituras, do Antigo ao Novo Testamento. Então sabemos que a prática do jejum está registrada na Bíblia. A única ordem, Levítico 16, no Antigo Testamento. E aí chegamos à grande pergunta, meus irmãos. Inescapavelmente se pergunta na leitura desse texto: é cristão jejuar? Ou isso era uma prática que foi feita e deveria ficar restrita apenas ao Antigo Testamento, apenas aos judeus? Inclusive, há alguns reformados que vão dizer que o jejum não é mais para os dias de hoje. Eu recomendo agora um segundo livro para que vocês leiam e aprendam mais profundamente sobre o jejum. Fome de Deus, John Piper, editora Cultura Cristã. Recomendo que vocês leiam esse livro. Piper fala muitas coisas sobre o jejum, por uma perspectiva cristã, por uma perspectiva reformada, defendendo a prática do jejum. Dito isso, vamos para o próprio texto para entendermos o que ele diz a respeito do assunto. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os teus discípulos e os dos fariseus? Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. A partir do versículo 19, nós temos a resposta de Jesus, né? E a resposta de Jesus aqui é assertiva e é cirúrgica. Aqui nós precisamos observar alguns textos para entendermos mais profundamente o que Jesus está ensinando aqui, principalmente do verso 19 até o verso 22, que é a grande resposta de Jesus à pergunta acerca da guarda do jejum. A primeira coisa que devemos observar aqui no versículo 19 é a palavra aqui, convidados, certo? Convidados. A segunda palavra que nós devemos observar aqui é o noivo, certo? Essa palavra é importante. Terceira expressão que devemos observar aqui, não uma palavra, mas uma expressão, uma frase: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Essas palavras e essa última frase são muito importantes. Primeiro vamos aqui para os convidados. Em grego aqui, no pensamento hebraico, filhos do tálamo nupcial. São os convidados. Filhos do tálamo nupcial. Esta é a tradução mais precisa. Ou se fôssemos aqui especificar ainda mais, ou tornar mais fácil a compreensão, filhos do noivo. Convidados aqui, filhos do noivo. O que é que isso quer dizer aqui? Há uma questão muito curiosa e interessante aqui na fala de Jesus. Os filhos do noivo, aqui, ou os filhos do tálamo nupcial, são diferentes dos amigos do noivo, que é o que nós chamamos hoje de padrinhos no casamento. No antigo Israel nós tínhamos isso também. No lado de Judá, nós tínhamos os amigos do noivo, os padrinhos. Mas na Galiléia, onde Jesus estava, não existiam os padrinhos, existiam os filhos do noivo. Isso aqui é importante. Quem eram os filhos do noivo? Os convidados para o casamento. Não eram os padrinhos.
Então a cena aqui se passa na Galileia, onde os padrinhos não eram costumeiros na cultura daquela região em Israel, como na Judéia era de costume. Então, na Judéia havia em todos os casamentos dois padrinhos ou amigos do noivo. Na Galileia não era assim. Então, eram os convidados, os filhos do noivo. Jesus está dizendo aqui no verso 19: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus está dizendo assim: como convidados estarão num casamento e serão convocados para virem a uma festa e passar fome? Vamos ser aqui verdadeiros. Você fica zangado quando vai para um casamento e o garçom não passa lá, não é? Quando um casal me convida para um casamento, eu digo: veja logo onde vai ficar a minha mesa. Perto da saída do... Diga assim: o pastor está ali. É indelicado alguém ir para um casamento e não comer ou não. É indelicado. Muitas vezes até os noivos não comem, né? Ficam zangados com isso também. Todo mundo quer falar, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer tirar foto, né? Então é feio convidados para uma festa não terem acesso à comida, não terem acesso ao banquete. Jesus usa essa figura. Então, numa cultura judaica, nós estamos falando de um casamento. Um casamento de uma moça jovem, virgem, durava 7 dias. 7 dias de festa e muita comida. Muita comida. Recomendo que os nossos casamentos, a nossa igreja, sejam assim também. Amém, irmãos? Deus abençoe o pai da noiva. Deus abençoe o pai da noiva. Essa não é uma boa ideia para os pais das meninas, né, da igreja. 7 dias de festa. Festejar. Muita música, muita comida, muita bebida, muito riso, muita dança na cultura judaica. Assim eram as festas de casamento. Lembrem-se lá de Caná da Galileia, que foi onde Jesus fez seu primeiro milagre numa festa de casamento. Então, os filhos do noivo não poderiam fazer satisfeito ao noivo de deixar de comer na festa. Jesus está dizendo que os seus discípulos não podiam jejuar naquele momento, porque eles estavam com o noivo. Era uma desfeita não se alimentar do que o noivo estava proporcionando. Quem é o noivo no texto? Jesus é o noivo no texto. Isso aqui é importante. Porque Jesus não está metaforizando apenas a questão. Jesus está teologando sobre a questão. Ele está dando uma resposta aos discípulos de João, aos fariseus e a todos que estavam ao redor. Ele estava dizendo: eu sou o noivo. Talvez você leia isso apressadamente e não entenda o impacto que isso está sendo contido aqui nesse texto. Quando Jesus diz que é o noivo, isso era impactante para os que estavam ouvindo. Veja só, o texto vai nos dizer em João capítulo 3, verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quem disse isso? Sabem quem disse isso? João Batista. Veja só o que ele disse. O que tem a noiva é o noivo. Quem é o noivo? João está falando de Cristo. Quem é a noiva? A igreja. João está dizendo: o amigo do noivo que está presente e ouve muito. O amigo do noivo. João está falando aqui num contexto da Judéia. Aquele que está ao lado do noivo. Mas João chama Jesus de o noivo. Não perca seu raciocínio, fique comigo. João sabia o que a lei dizia sobre o noivo e a noiva. João sabia o que o Antigo Testamento dizia sobre o noivo e a noiva. Vá comigo para Mateus capítulo 25. Versículo 1.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas as virgens, as 10 virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, aconteceu o que com elas? Entraram com ele para as bodas, e a porta fechou-se. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: o que é que diz? Em verdade, vos digo que não vos conheço. O que é que diz agora o verso 13? Jesus está falando de quê nesta parábola? Seu retorno. Certo? Lembremos que ele está falando para os judeus. Jesus está falando para os judeus. Jesus está fazendo uma crítica direta aos judeus incrédulos. Sendo vocês que não creem na minha mensagem são as virgens nécias. Vocês são as virgens nécias. Os que creem na minha mensagem são as virgens prudentes. Mas perceba aqui que o esposo, o casamento, está relacionado nesse texto à volta de Cristo. Ok? Essa informação é importante, porque ela precisa estar ligada ao que nós estamos pensando lá em Marcos 2. Jesus está falando ainda no início do seu ministério. Aqui esta parábola se refere aos tempos do fim, à consumação, ao retorno de Cristo. Guarde esta informação aqui. Então, enquanto Jesus estivesse com os discípulos, por que não havia necessidade de jejum? Porque o noivo estava ali. E por quê? Por que não havia tristeza no coração dos discípulos? Porque o Senhor estava ali. Por isso eles não precisavam jejuar. Jesus estava provendo tudo, curando enfermos, libertando cativos, ensinando a palavra. Então não havia necessidade de jejum naquele momento. Os discípulos de João estavam pelo contrário, ou ao contrário dos discípulos de Jesus. Estavam tristes, abatidos. João estava preso, ia ser morto. Por isso eles estavam jejuando. Embora o relato sobre a prisão de João, no primeiro capítulo, já apontasse para a prisão e morte de Jesus, aqui Jesus está asseverando a alegria dos discípulos em estarem com ele. Quando Marcos fala que João foi preso e em seguida fala do início do ministério de Jesus, Marcos mostra que da mesma forma que João, que foi um pregador, foi preso, Jesus, um pregador, será preso. Da mesma forma que João foi morto, Jesus será morto. Mas aqui Jesus está dizendo, o tempo agora é deles celebrarem, deles se alegrarem. Eles estão vendo o reino de Deus se aproximando dos homens. Não consumado, mas já presente. Então chegamos aqui até o versículo 20 do nosso texto. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aqui Jesus está falando agora de um momento em que os discípulos vão precisar jejuar. Alguns intérpretes vão dizer, isso se dá na morte de Jesus, da sexta-feira da crucificação até o domingo da ressurreição, da sexta-feira da paixão até o domingo de Páscoa. Será que Jesus estava falando que apenas em 3 dias os discípulos iriam jejuar? Eles teriam 3 dias para jejuar em toda a história da igreja, e nunca mais a igreja precisaria jejuar. Será que é apenas isso que Jesus está ensinando? Eu quero citar aqui para vocês o texto de John Piper, no seu livro Fome de Deus. Ele diz o seguinte, abre aspas, é verdade que em sua ausência, Jesus nos deu o Espírito.
Por que Piper diz isso? Porque alguns podem dizer assim: Jesus diz que na ausência do noivo, ou quando ele for tirado, então jejuarão. Certo? Mas ele diz também que ele enviaria o Espírito Santo, um outro consolador. Então, estes que dizem que o jejum não precisa mais ser praticado, dizem que a igreja tem o Espírito, que representa Cristo. Este é um bom argumento. Nós precisamos considerar isso. Mas notem que, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, o noivo, por isso que eu disse que a declaração de Jesus é chocante. O noivo no Antigo Testamento é Yahvé. O noivo é Yahvé. E a noiva é o seu povo, Israel. Jesus está dizendo nesse texto: eu sou o noivo. O que Jesus está afirmando? Eu sou Yahvé. Eu sou Deus. E a igreja é minha esposa. Perceba como Jesus fala coisas muito chocantes e afrontosas aos fariseus de modo muito leve. Através de uma história de um casamento. E os religiosos entendiam o que ele estava dizendo. John Piper continua. O texto de Atos 16, 7, 2 Coríntios 3, 17, diz que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Jesus. Então, num sentido profundo e maravilhoso, diz Piper, ele ainda está conosco. Cristo ainda está conosco, porque o Espírito está conosco. Então, precisamos continuar aqui entendendo isso. Jesus disse sobre o Espírito Santo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Isso é importante. João 14, 18. Certo? Não vos deixarei órfãos, o Espírito virá, mas Jesus disse que voltaria. No entanto, há um grau de intimidade, preste atenção nisso, muito maior que gozaremos com Cristo no céu ou na restauração, quando esta era findar, do que nós temos com Ele hoje por meio do Espírito. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, em outro sentido, Cristo não está conosco totalmente. Ele estará conosco totalmente no seu retorno. É por esta razão que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo não tinha um espírito? O Espírito não estava na sua vida, mas ele dizia: é melhor estar com o Senhor. Em Filipenses 1, 23 ele diz: ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas aqui nessa terra ele tinha o Espírito Santo com ele, mas ele diz: estar com Cristo é muito melhor. É uma experiência superior, inclusive a estar nessa vida, estar nessa terra. Em outras palavras, nesta era, diz Piper, cada cristão sente uma dor no seu interior porque Jesus não está aqui inteiramente. Essa frase é muito boa. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 8 de Romanos, dizendo: a igreja geme, aguardando a redenção, aguardando o dia que ela estará totalmente com Cristo. Piper diz: nós ansiamos por muito mais. E é por isso que jejuamos. Porque nós sentimos ainda a tristeza de não estarmos totalmente com Jesus. Algumas aplicações aqui. O grande ponto para nós cristãos neste assunto é entendermos o seguinte: biblicamente, nós admitimos o jejum. O jejum é bíblico e é cristão. Isso implica dizer que há uma diferença muito grande entre nós e os judeus, ou entre nossa prática do jejum e qualquer outra prática do jejum. O jejum cristão não é a mesma coisa de um jejum intermitente. Não é matar 2 coelhos com a cajadada só. É diferente. Segunda coisa, alguns dirão
que a fala de Jesus no verso 20 se refere apenas ao período da sexta-feira, mas não é isso, nós vimos isso. Por que não é? Porque o jejum não se restringe àquele momento de dor e de luto e de orfandade dos discípulos na morte de Jesus. Vá comigo para Atos, capítulo 13. Versículo de 1 a 3. Peço a paciência dos meus irmãos para lermos alguns textos. Verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Lembrando que isso aqui, Jesus já tinha sido assunto aos céus, certo? Jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 14, 23. O texto vai nos dizer: e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O jejum aqui fazia parte, veja só, fazia parte do processo de separação de presbíteros. A igreja orava e jejuava para que o Senhor desse líderes a ela. No capítulo 13, a igreja orava e jejuava para separar líderes para o serviço, para que o nome de Deus fosse glorificado. Agora, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e agora nos jejuns. Paulo está se recomendando, inclusive ele está dizendo: eu sou um exemplo de um crente que jejua. Façam isso, irmãos. Isso aqui é uma recomendação apostólica para a prática do jejum. Capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. O que é que diz agora? Em fome e sede. Fome aqui não é necessariamente jejum, porque ele passou fome, né? Fome e sede. Que agora? Jejuns. Aqui é intencional. Aqui é intencional. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Por que Paulo fala aqui de jejuns? Veja o contexto. Veja o que ele está falando aqui. Desde o versículo 16, ele está falando dos sofrimentos dele como apóstolo, por amor ao evangelho. Paulo estava jejuando para ser fortalecido por Cristo, para enfrentar tudo que ele estava enfrentando espiritualmente. Era o anseio do seu coração alegrar-se em Cristo nas tribulações. Ele nos ensina isso. A vós foi concedido não apenas crer nele, mas padecerdes por ele, sofrerdes por ele. Então Paulo está nos ensinando nessa passagem que o jejum também, além de ser para separar ministros, para enviar ministros, para fortalecimento espiritual. Não tem jejum para ficar rico. Não tem jejum para arrumar casamento. Não tem. Não tem jejum para trocar de carro. Não tem jejum para passar no vestibular. Qual o objeto do jejum? A vontade de Deus. Qual o objeto de jejum? Cristo. Qual o objeto de jejum? A alegria em Cristo. Porque sofremos de tristeza. Porque não vivemos ainda como Ele, ainda com Ele, como viveremos no futuro. Nosso anseio por Cristo
é demonstrado também por meio do jejum. Reconheçamos, não fazemos isso. Quase todos nós. Quase todos nós. A Bíblia alguns ainda leem. Oração muitos de nós fazem, mas jejum. Talvez você seja daqueles reformados modinhas que digam assim, jejum é negócio pentecostal. Eles jejuam mesmo. Eles jejuam. Jejum não é negócio pentecostal. Jejum é negócio de crente. Suas afeições serão modeladas pelo Espírito. Suas disposições emocionais serão abalizadas por Cristo. As suas alegrias serão mais espirituais do que materiais. Então podemos entender, meus irmãos, que quando Jesus diz que o noivo será tirado, isso não se refere apenas à morte até a ressurreição. É até o seu retorno. Como Mateus 25 nos diz, que o noivo virá e encontrar-se-á com as virgens prudentes. Até quando nós devemos jejuar? Até o encontro com o noivo. Até o grande dia, ansiando. Lembremos daquele texto maravilhoso de Cantares de Salomão, que vai nos falar que o sunamita ficava triste porque o seu esposo estava longe. Isso é o jejum, em termos espirituais aqui. Por causa dessa tristeza, porque o noivo não está conosco como queríamos que ele estivesse, nós jejuamos, buscamos a presença dele. Quanto mais desejarmos a palavra, desejaremos Cristo. Quanto mais desejarmos Cristo, desejaremos a palavra. Ouça, se você não deseja a palavra, você não deseja Cristo. Ok? Há muitos cristãos que não estão mais desejando a palavra. Se você deseja a palavra, você deseja Cristo. Se você deseja Cristo, você deseja a palavra. E se você quer uma vida mais profunda com Cristo, que ela não seja apenas intelectual, há muitos crentes reformados que acham que encontram-se com Deus apenas nas leituras. Cuidado. Leia muito. Leia bastante. Leia tudo que você puder. Mas nem tudo que você aprenderá na vida cristã é por meio do estudo. As disciplinas espirituais são fundamentais para a saúde de sua alma. Oração, leitura, jejum, meditação. Tudo isso é fundamental para você. Vamos para o versículo 21, 22, para o final. Alguns intérpretes vão dizer acerca desses versículos que eles não fazem parte do que Jesus está ensinando sobre o jejum. São outro ensino. Jesus está falando, verso 21 e 22, a respeito da religiosidade judaica e que isso está sendo vencido pelo cristianismo, pelo ministério de Jesus. Então, colocar aqui um remendo novo num pano velho é como se Jesus estivesse dizendo apenas isso. Não tem como somar judaísmo com cristianismo. Vinho novo em odre velho, não tem como somar. É isso, mas não apenas isso. Jesus está falando do jejum ainda. Está falando do jejum praticado pelos judeus, tanto pelos fariseus como pelos discípulos de João, que eram judeus também. Então Jesus diz no verso 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha. Então rasga. O pano velho não tem subsistência para suportar o remendo novo. Ele vai rasgar. A mesma coisa aqui em relação aos odres. Se botar vinho novo, ele não vai suportar o processo de fermentação, ele vai romper. Jesus está dizendo assim aqui, os meus discípulos jejuarão, não como vocês. Porque não adianta colocar remendo novo em pano velho,
e vinho novo em odre velho. O jejum deles é diferente. Como vimos anteriormente, irmãos, há uma continuidade do que Jesus tem feito na casa de Levi, do que se entra aqui agora com Marcos, explicando acerca do jejum. Tudo isso está num pacote, porque Jesus está falando sobre o verdadeiro banquete da graça. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Deus não é contra comermos. Amém, irmãos? Ele não é contra comermos. Na verdade, a Bíblia fala várias vezes de banquete, né? O Senhor preparará uma mesa perante os inimigos, Salmo 23. Que o Senhor supriu as necessidades de Israel no deserto. Que o Senhor ministrará a ceia para nós no grande encontro, nas bodas do Cordeiro. Então, em vários momentos, a Bíblia fala dos crentes comendo. E os crentes pegaram esse ensino com força. Eles agarraram com força. Entenderam que é verdade, é de Deus isso aqui. Mas Jesus também diz outra coisa. Banquete não é apenas quando se come. É quando se não come também. Há banquete para a alma quando nós não comemos também. Questões práticas aqui. Pastor, como é que eu jejuo? Eu vou ficar sem comer e vou trabalhar. Vou fazer meus afazeres. Você precisa estar concentrado no que está fazendo. Dedicando-se a Ele em orações. É assim que a igreja fez em Atos 13 e Atos 14. A igreja estava orando e jejuando. A oração sempre anda junta com o jejum. São disciplinas espirituais que andam entrelaçadas. Oração, meditação, jejum, contemplação, que é uma outra disciplina espiritual, pouco falada pelos reformados, mas historicamente, biblicamente, a contemplação faz parte das disciplinas espirituais. Então aqui, irmãos, Jesus está confrontando a religião judaica, está mostrando que a grande questão não é abandonar a piedade do jejum, é abandonar a prática hipócrita do jejum farisaico. E buscar a Deus ansiosamente, buscar a presença de Deus ansiosamente, desejando Cristo. Cristo. Meus irmãos, que os nossos clamores, que as nossas orações, que os nossos jejuns não sejam apenas pelo que Ele pode fazer, mas pelo anseio que temos dele mesmo. John Piper diz, em vários livros, nesse também que eu mencionei, Deus será mais glorificado quando nós formos mais satisfeitos nele. Que o nosso coração esteja satisfeito em Cristo, buscando a Cristo, ansiando o seu retorno. Temos pensado sobre isso, irmãos, costumeiramente. Você tem estudado sobre a volta de Jesus, não apenas com base na curiosidade para saber como é que vai ser, o que é que vai acontecer, mas saber o que as Escrituras dizem a respeito do seu Cristo, da sua fé, do que Deus deu a você na sua palavra, para que você alimente sua alma. Você tem buscado isso, ou você quer uma religião imediatista, fast food? Nós temos esse tipo de religiosidade fast food, inclusive nos meios mais bíblicos também, sabia? Temos isso, temos essa coisa de serviço espiritual acontecendo para nos nutrir. E nós vamos fazendo uma dieta meio perturbada. Porque nós estamos consumindo informações, consumindo pregações, consumindo livros, consumindo músicas. E não estamos buscando a Cristo. Você entende verdadeiramente o que é adoração? Adorar não é cantar. Cantar pode ser um instrumento da adoração. Mas se adora sem cantar. Certo? Se louva a Deus sem adorar. Você sabia disso? Você pode louvar a Deus sem estar o adorando. Louvar é elogiar, enaltecer. Se nós cantamos Tu és soberano, Senhor, sobre o céu, sobre a terra, Tu és Senhor absoluto, nós estamos louvando a Deus, mas você pode não estar adorando. A adoração é o dobrar-se da alma perante o trono da graça.
É a busca ansiosa por Deus. Queremos mais de ti, Senhor. É isso que queremos, irmãos. A nossa vida andará de modo muito diferente. Entenderemos perfeitamente o que é a vereda da justiça. Quando nossa alma ansiar profundamente, incansavelmente por Cristo. O salmista disse, como o cervo brama por águas. O que mais? Lembra? Minha alma suspira por ti. O salmista disse no Salmo 84 que se entristeceu porque não conseguia ir à casa de Deus adorar. Ele queria apenas chegar no átrio. Você anseia por isso? O culto terá um significado diferente para nós. A caminhada com Jesus durante a semana terá um sentido diferente para nós. Sentarmos na mesa para nos alimentarmos, inclusive, terá um sentido diferente para nós. Jejuarmos terá um sentido diferente para nós. O ponto aqui não é um peso sendo colocado sobre você. Entendeu? Não é isso. É deleitar-se naquilo que Deus nos deu como caminhos de disciplina espiritual. É adotarmos isso. As desordens na nossa vida, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, se dão por causa do afastamento do nosso coração em desejar mais a Deus. Vivermos para Cristo, meus irmãos, é vivermos em busca de sua amável e doce presença. Ansiando por sua vinda como uma noiva espera a chegada do noivo, ansiosa. Na nossa cultura, o noivo é quem espera. Mas a verdade é a mesma. A verdade é a mesma. Se espera o vislumbre do encontro. O choque com a beleza no encontro da noiva com o noivo. Nós estamos aqui, aguardando o esposo. E como estamos, como noiva? Desorganizada, desarrumada, despreparada, sem aguardarmos ansiosamente o esposo. Imagine só, uma moça vai casar com um rapaz, está tudo pronto na igreja, ele está em pé na frente do púlpito e ela aparece belíssima na porta, ao lado de seu pai, mais bela do que nunca. E ele levanta o seu olhar, vê a sua esposa e vai responder o áudio de alguém no WhatsApp. Ó, ela chegou aqui, viu? Depois eu falo contigo. E ele não presta atenção na entrada da noiva. Na prática, na nossa cultura, quando a noiva entra, todos se levantam, todos contemplam a noiva. Todos celebram a chegada da noiva. Na volta de Jesus é o contrário. Aguardamos com muita expectativa a chegada do noivo. Com suas vestes brancas, seus cabelos brancos, seu cinto, seu manto, seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo. Parece aterrorizante, mas não é, é belíssimo. Porque cada uma dessas descrições apocalípticas mostram a eternidade de Cristo, sua onisciência, sua sabedoria, seu sacerdócio, sua misericórdia, sua graça. Ele virá encontrar-nos, e enquanto ele não vem, irmãos, estejamos ansiosos por isso. Estejamos ansiosos. Quando virás, Senhor? A Bíblia nos dá uma palavra para esse sentimento ansioso e eufórico pela chegada de Jesus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos ansiosamente teu retorno, Senhor. Por isso devemos jejuar, meus irmãos. Enquanto ele não estiver conosco em estado perfeito, como a Escritura revela, em comunhão plena na eternidade, devemos o buscar com orações e com jejuns. Amém. Deus eterno bendito. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Ó Deus, Cristo de Deus. Cordeiro, leão, esposo, eterno és.
Que os nossos corações anseiem por este encontro. Nos oriente, Senhor, para as disciplinas espirituais, para os jejuns bíblicos, santos, cristãos, ansiando a tua vinda, desejando o teu retorno, desejando a ti mesmo, ainda que em fragmentos bem menores do que desfrutaremos na eternidade. Ó Senhor, permita-nos vivermos intensamente contigo. Permita-nos sentirmos a tua presença, a termos essa experiência próxima com o eterno, com o sagrado verdadeiramente. Experiências que nos impactem a vida e a caminhada, que encham o nosso coração de prazer, de temor, de alegria, que encham os nossos olhos de lágrimas, do refrigério que tome todo o nosso corpo, como disse o salmista. Leva-nos às águas de descanso, Senhor, por amor do teu nome, aos pastos verdejantes, e assim aguardaremos o teu retorno, ansiosos por te vermos, ansiosos por te encontrarmos, ansiosos pelo dia em que para sempre estaremos com o Senhor. Mas enquanto isso não vem, Senhor, nos ensina a buscarmos isso, a nutrirmos isso na nossa caminhada cristã. Abençoa a tua igreja, Senhor, e obrigado por teres abençoado até aqui. Abençoa a vida da nossa irmã Glória, que o Senhor abençoe sua saúde, abençoe a vida da diaconisa Fátima, sua saúde, Senhor, de plena e total recuperação, tua serva. Te agradecemos pela vida de Lívia, pelo bebê, te agradecemos por tê-la conosco no culto. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos riquíssimas que o Senhor tem nos dado aqui, pela comunhão preciosa, que ela seja crescente, que ela aumente, que ela aprofunde-se, que ela largue-se no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela igreja que nos deste. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.